Mas, Paula Carvalho, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre o Lula, porque o presidente da Convenção Batista Carioca renunciou ao cargo após receber várias críticas por declarar apoio ao petista, né? Pois é, vamos lá, porque na última sexta o pastor Sérgio Duzilek, do Rio de Janeiro, participou de um ato ali em São Gonçalo de apoio à campanha de Lula para a presidência da República. E durante esse evento organizado por evangélicos, o pastor afirmou que a pobreza no país cresceu em relação às gestões do ex-presidente. Disse o seguinte, olha, a igreja evangélica tem que pedir perdão ao Senhor, tem que pedir perdão ao presidente Lula. O Senhor não foi só alvo da injustiça do judiciário brasileiro, o Senhor tem sido alvo da injustiça do clero brasileiro. E eu me envergonho por isso, presidente, porque o Senhor não merece continuar passando por essa injustiça. Bom, a princípio, a CBB se manifestou afirmando que, apesar de ter sido apresentado pelo cargo que ocupava, o posicionamento do pastor havia sido de caráter pessoal e que respeitava o Estado democrático de direito. Então tem lá a nota da CBB que diz: reforçamos o princípio batista da liberdade de consciência e de religião de cada indivíduo, cada pessoa deve exercer sua liberdade individual e de sua livre consciência, assim respeitamos e defendemos o direito de todos de expressarem suas opiniões, suas ideias e suas convicções, mesmo que diferentes das nossas. Aí, mais tarde, a Convenção Batista Brasileira divulgou uma nota dizendo que declarava total estranheza e desaprovação em relação às declarações do pastor no evento em São Gonçalo. Então, é uma segunda nota que eles colocam o seguinte, embora o ex-presidente declare que a sua fala tenha sido estritamente de cunho pessoal, percebemos a impossibilidade de separar tal discurso da função exercida na presidência e, por sua vez, da imagem da CBB e dos batistas. Respeitamos o princípio da liberdade de consciência, porém entendemos, a partir desse episódio, que nossas posturas devam ser ainda mais firmes e cuidadosas nas questões político-partidárias. Recomendamos que nossos líderes da denominação e das igrejas evitem compromissos públicos dessa natureza, visando assim reforçar o princípio da separação entre igreja e Estado. E você vê que nessa nota eles já falam ex-presidente, porque nessa quarta o pastor Sérgio Duzilek entregou a sua renúncia ao cargo de presidente da Convenção Batista Carioca. Muito bem, Paulinha Cubaninha, você começa essa, por favor. Como é que você viu esse afastamento? Primeiro, com um evangélico que prega a palavra do Senhor, falar que apoia esse candidato, que vai contra tudo que a Bíblia fala, para mim não entra na minha cabeça. Porque o Lula é a favor de ideologia de gênero, é contra a família, fala que os valores da família tradicional são ultrapassados. Aqui a fala dele, Lula chama pautas da família de atrasadas e defende aborto. Não pode ter vergonha. É abortista, é a favor da legalização do aborto, é a favor da liberação das drogas, da maconha. Então, um evangélico, um pastor, falar que o Lula é vítima, defender uma pessoa como o Lula, que vai contra tudo que a igreja prega, é no mínimo uma coisa que para mim não entra na cabeça. É muito antagônico. Esquerda, as pautas da esquerda com a da igreja são coisas antagônicas. O Lula vai contra tudo isso. O Lula defende ditaduras que tiram a vida de pessoas. E Deus é amor. Deus não é a favor de ditaduras. Então, sinceramente, eu nunca vou entender como que se diz evangélico é a favor de uma pessoa que vai contra tudo que o evangelho prega. E ainda por cima, que foi condenado em todas as instâncias por unanimidade, estar aí concorrendo hoje, depois de ter saqueado o país, porque o STF decidiu, falou, depois de anos de Lava Jato, que não era na vara de Curitiba, que tinha que começar lá na primeira instância de novo, em Brasília. Para quê? Para os crimes prescreverem. Então, uma pessoa decente, que se diz cristã, evangélica, defender uma pessoa como Lula, ou é muita, mas muita ingenuidade, ou aí é falha de caráter mesmo e recebe algum benefício, alguma regalia para fazer isso. Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa para você, Paulinho, até sobre essa questão religiosa, essa mistura de religião com política.
Porque o cristianismo ele não tem como base justamente você amar o próximo, independente, enfim, até como a si mesmo, trazer as pessoas mais para próximo. Quando a gente envolve essa questão de política, a gente não está afetando diretamente nos princípios da base cristã? Pelo contrário. A Bíblia prega que você ame o pecador, mas odeie o pecado. Então você realmente, o Lula, por exemplo, eu torço pela salvação da alma dele, oro pela salvação da alma dele, quero o bem pessoal dele, não quero o mal pessoal de ninguém da esquerda. Agora, posto isso, as pautas que essas pessoas defendem são abjetas e prejudicam a forma de vida cristã. Como membro, inclusive, da Igreja Batista, eu me sinto envergonhado pelos comentários desse pastor, pelos mesmos motivos que a Zoe trouxe. Muito bem, a Zoe pontuou muito bem as pautas de aborto, as pautas de família, as pautas de ideologia de gênero, as pautas de sexualização de crianças, as pautas de drogas. Essas são questões que afetam o nosso estilo de vida como cristãos. Mas não há como negar. A sociedade foi construída, basta você ler a Constituição brasileira, basta você ler a forma da construção do Estado brasileiro, foi construída em cima de valores cristãos. Assim como outros não foram. Na China não foram, no Oriente Médio não foram. E isso gera sociedades diferentes. Os avanços que nós tivemos na nossa sociedade vêm da nossa cultura judaico-cristã ocidental. Todas essas coisas que nós batemos no peito para dizer que nós temos os tais direitos naturais, vêm, e nós já falamos aqui, inclusive com o Conrado aqui conosco, vêm de valores judaico-cristãos ocidentais. Todo o arcabouço filosófico vem desses valores. A separação entre igreja e Estado, me chega a doer a ignorância da CBB nesse sentido, porque separação entre igreja e Estado não significa que igrejas não tenham posições políticas. Ora, de onde vem essa separação entre igreja e Estado? Qual foi o governo que criou a liberdade religiosa no mundo ocidental? O governo americano. O governo americano, com as proteções constitucionais e a proteção da primeira emenda. Aliás, antes disso, já existia uma tradição de liberdade religiosa aqui nos Estados Unidos. Um país foi fundado com esse princípio de liberdade religiosa e é um princípio que nós temos que defender sempre, no Brasil, inclusive. Todos são livres para terem as crenças que quiserem. Agora, isso não significa que as pessoas devam deixar de lado os seus valores, que muitos vêm da religião, na hora de defender suas pautas. Ora, volto aqui ao exemplo americano. A Constituição americana, na verdade, todo o movimento de construção dos Estados Unidos foi feito dentro de igrejas. As discussões políticas que levaram à independência americana e à fundação desse modelo de república no qual o Brasil se espelha, aconteceram dentro de igrejas. Ora, até no Brasil. No Brasil, a Igreja Católica tinha um papel fundamental. As pessoas discutiam dentro de igreja. Isso sempre foi normal. Isso não significa que não haja separação. Separação entre igreja e Estado significa que a igreja não terá poder de decisão sobre os cidadãos. E isso é um princípio bastante estabelecido e consolidado. Essa confusão é proposital. E quando a CBB emite uma nota dessa, ela está caindo nessa confusão. Não dá, é muito difícil que pastores vendo todos os princípios que nós defendemos na igreja todos os domingos sendo atacados dioturnamente pela esquerda, que pastores e padres mantenham a neutralidade. É por isso que aqui nos Estados Unidos, a Nancy Pelosi não está podendo sequer comungar porque foi proibida pelo arcebispo de São Francisco. Ô Paulinho, só fazer um adendo aí, porque eu quero justamente entender a cabeça de vocês e buscar uma certa compreensão nesse sentido, porque vocês aqui pregam todo santo dia a questão da liberdade, e eu não vou nem entrar no mérito do que o Lula defende ou do que o Lula deixa de defender. Eu vou entrar no mérito de que eu acho que um pastor, um padre, alguém da Ubanda, seja lá de qual religião for, tem o direito de apoiar quem ele quiser. Essa é a base do cristianismo. Eu acho, pelo menos. Claro. Independente. Apoiar até o que vai contra o que está na Bíblia. Se você prega a liberdade, você tem que deixar o cara apoiar quem ele quiser. Claro. Senão isso é autoritário. O cara se diz pastor, influencia as pessoas que vão na igreja. Mas o Silas Malafaia acabou de dizer que vai influenciar para votar no Bolsonaro. Ô Paulo, esse pastor que defende o Lula, ele vai contra tudo que está na Bíblia, querido. Deixa ele, liberdade. Não, ele está pecando, deixa ele pecando. Ou você defende, ou você não defende. Mas em nenhum momento, eu, por exemplo, no meu comentário, eu não falei que ele é proibido de fazer isso, que eu acho... Não, eu só acho que não faz sentido.
sentido. Eu acho que não faz o menor sentido. Eu, como católica, que leio a Bíblia... É esse o meu ponto. O que me incomoda é que haja uma pressão para que o cara renuncie ao cargo. Não, aí é outra história. Agora você está querendo influir. É isso que eu não concordo. Não, mas ele saiu porque agora você está querendo interferir todo o poder de liberdade para o pastor defender o que ele quiser. Isso. Todo o poder. Esse é o meu ponto. Agora, só que quando você não quer que a igreja tome providências contra ele porque ele está violando a doutrina cristã, aí você está atacando a liberdade do corpo religioso. A igreja não é obrigada a aceitar alguém que defenda valores que vão contra a doutrina da igreja. Então, posso falar? A liberdade está de um lado, do pastor defender o que ele quiser, correto, pode defender o que quiser, pode defender até o Ubanda dentro da... Só que, se defender o Ubanda dentro de uma igreja batista, a igreja tem que tomar as medidas necessárias para tirá-lo de lá, porque ele não representa as doutrinas da igreja e as doutrinas cristãs. A liberdade vai para os dois lados, Paulo. Liberdade não é inconsequência para as suas ações. Guga, sua vez. Cara, tô chocado com o que está acontecendo aqui. Estão fritando o pastor. É exatamente o que os bolsonaristas sempre fazem. Eles fingem que lutam pela liberdade, mas aquele que é diferente, eles fritam, eles tratam como uma pessoa demoníaca. Eles estão praticamente dizendo, ele tem a liberdade de defender o demônio. Foi o que ele fez ali. Eles estão dizendo e tentando misturar, querendo dizer que o pastor foi afastado por não defender preceitos cristãos. Tem nada a ver. Ele foi afastado, segundo a própria nota, porque misturou política com religião. Não quer dizer que o que ele defendeu seja anticristão. Tem nada a ver, até porque é chocante querer dizer que a esquerda é anticristã. Aliás, o PT nasceu da união dos trabalhadores com a Igreja Católica. O PT é fruto da união de religião com política, nesse caso. Aconteceu. E nasceu o PT de trabalhadores com padres católicos. E aí vem o pessoal dizer que o PT é demoníaco, defende o aborto. Eu falei no bloco anterior, o discurso vai ser apelar para emocional. Vai ser esse discurso realmente, na minha opinião, muito rasteiro, de querer reduzir a política para ataques pessoais, querendo dizer que o pastor ou que o Lula são demoníacos, sendo que o PT, durante o governo do PT, em 2003, é que foi, por exemplo, aprovado e criado o Dia Nacional da Marcha de Jesus. A lei da liberdade religiosa foi criada durante o governo do PT. O Dia Nacional do Evangélico também. O Dia Nacional da Proclamação do Evangelho também. Tudo durante governos petistas. Um partido que nasceu da união da igreja com a política e que agora eles querem traduzir como algo demoníaco. E por isso o pastor e a congregação merecem expulsar o pastor. Olha a confusão que eles tentam criar na mente de vocês. É um jogo, gente, daqueles que querem apelar para a emoção. É um jogo rasteiro. Lula sempre foi católico. Se você pegar a primeira participação do Lula em um debate em 1982, em 82, ele já teve que desmentir isso, dizendo, sou católico, até porque o partido dele nasceu junto com o catolicismo, junto com as igrejas, sou católico e não sou comunista. Isso ele falou em 1982 na televisão. E até hoje querem martelar para você a ideia de que ele quer transformar o Brasil numa ditadura comunista, sendo que ele ficou, o PT, 14 anos no poder e tudo que fez foi fortalecer a democracia, foi criar os meios de se investigar e de colocar, inclusive, político na cadeia. Tudo que está sendo aparelhado e que está sendo reduzido pelo bolsonarismo. É por isso que a gente caiu no ranking das democracias. O Bolsonaro sonega informação para a imprensa. Eles atacam agora o pastor, eles lincham jornalistas e depois eles falam para você que estão defendendo a liberdade. Que liberdade? A liberdade de linchar, a liberdade de difamar e a liberdade de aplicar um golpe. Só um detalhe, falaram que o Lula não é cristão. Quem apoia ditador, quem apoia torturador, quem lamentou que a ditadura não matou 30 mil, quem tem o Ustra, um torturador como ídolo, quem tem o Pinochet, um ditador como ídolo, declarado, quem tem o Alfredo Stroessner, e Fidel. Um ditador declarado. Peraí, Figueiredo, peraí. Fala, Zoe. Bolsonaro. Você pode pegar o Fidel, vai ter do outro lado. Vamos lá. Fidel. Ok. Vamos lá. E o Bolsonaro tem uma lista de Guga. Tá falando eu já muito hoje, hein? Só aqui. Então vamos parar com esse jogo baixo. Esqueceu o Rivotril, tá aqui no estúdio o Rivotril. Obrigado. Bom, vamos lá.
Primeira coisa, o Guga falou que o Lula se diz católico e que não é comunista. Bom, o Fidel tinha o mesmo discurso até tomar o poder. Depois que ele tomou o poder, tem entrevista sobre isso, tá? Entrevistas de antes e depois, de como ele mudou o seu discurso. Ele falava que eles não eram comunistas, bolcheviques, que nada disso. E que depois da Revolução, eles convocariam eleições democráticas. Foi só o Fidel tomar o poder, que aí falou que não era uma revolução comunista e falou que ia esperar um pouco, uns 2 anos, para colocar eleições em Cuba, e aí o cubano ia ter o direito de votar. Então, meu filho, esse negócio de discurso, assim, é uma coisa antes do poder, depois que chegou ao poder, é outra. Quando o Fidel chegou ao poder, os cristãos, os católicos, foram perseguidos, os padres foram perseguidos, e quem ia à igreja passou a ir escondido. Te falo isso por experiência própria. Minha família é muito católica, e minha bisavó ia escondida para a igreja, para ouvir a palavra do Senhor. Levava minha mãe, que era adolescente na época, escondida também. E meu avô não podia saber, porque meu avô tinha muito medo, porque quem frequentava a igreja nos primeiros anos da Revolução era perseguido, sofria represália e podia até ser demitido. A maioria que se dizia cristã era demitido do trabalho por falar, professar a sua fé. Então não venha dizer que é coisa da nossa cabeça, que o Lula é católico, porque o Lula apoia esse regime, Guga Noblar. O Lula financiou a ditadura em Cuba. Então, é muito... Não faz sentido o Lula falar que é católico, sendo que ele faz de tudo por aquela ditadura e financiou durante anos do seu governo. Tanto é que depois que o PT saiu do poder, a ditadura cubana foi obrigada a abrir a sua economia e agora receber turistas, que antigamente era proibido, porque não tem dinheiro para se sustentar. Mamava na teta dos impostos do povo brasileiro através do Lula, do BNDES, que mandou bilhões, que até hoje a gente não sabe como vai recuperar esse dinheiro. Vocês pagaram 2 vezes essa dívida. Primeiro, quando emprestaram o dinheiro por causa do Lula, e a segunda, porque nunca mandaram de volta esse dinheiro à ditadura para cá e vocês estão tendo que pagar de novo. Então não venha falar que é a gente que está contra o Lula e que é uma luta do bem contra o mal, que é paranoia. É uma luta do bem contra o mal, porque a história mostra isso e as atitudes do Lula mostram isso. Detalhe, quem foi expulso da congregação foi o pastor, que é lulista. Nenhum a favor do Bolsonaro. Ele não foi expulso, o Guga Noblar. Ele usou o nome da associação para fazer campanha para o Lula. Ele podia ter ido como ele foi como associação. Isso é errado. Quem foi expulso, quem teve que renunciar, foi o pastor que se colocou ao lado do Lula. Quem são os jornalistas perseguidos? São aqueles que os bolsonaros colocam alvo na testa. Quem são os professores perseguidos? Os jornalistas perseguidos somos nós. Professor perseguido não, professor que doutrina a criança em sala de aula para colocar a criança contra o pai e contra a mãe, para a criança ser do Estado e não da família. Nós somos os jornalistas perseguidos. Eu tô falando. Nós é que estamos sendo atacados, nós é que somos objetos do TSE. Os bolsonaristas estão perseguindo os jornalistas, os pastores que são contra o Bolsonaro, todos são difamados. Os cientistas que não Esse foram pastor foi preso? Vocês percebem? Assim como o Daniel Silveira foi preso? Roberto Jefferson, Alan dos Santos? Tem algum preso? Bolsonaro mandou prender algum? Zoe, depois você fala da sua vez. Desculpa. Vocês percebem o quanto é violento? Eu não quero de maneira nenhuma Eu queria retomar a nossa discussão que nós estávamos tendo. Eu me perdi quem é que estava falando. Se vocês puderem me ajudar. Guga, por favor, em seguida o Paulinho, pra gente finalizar. E se a Zoe quiser finalizar, ela vai lá e pimba. Tu gosta de briga, hein, Paulo? Guguinha. Gente, estão tentando fritar, acabar com a imagem do pastor. É o que eles sempre fazem, os bolsonaristas. Aquele que não é da turma, eles não têm o menor pudor em atacar. E depois eles defendem a liberdade de linchar, a liberdade de poder torrar com a imagem de alguém, difamar, injuriar. Inclusive aqui, há pouco, disseram que, quem sabe o pastor está recebendo alguma regalia. Com base em nada, foram capazes de jogar no ar uma acusação desse tipo. Detalhe, a gente sabe que quem recebeu regalias esses anos todos de Bolsonaro, e aí a gente pode afirmar categoricamente, foram as igrejas que deixaram de pagar multas e que deixaram de ser cobrados impostos graças ao Bolsonaro. E a gente não sabe se essa união da igreja com o Bolsonaro, de parte das igrejas, que não são todas, se é uma união meramente por identificação política ou se há aí também um interesse financeiro, já que o Bolsonaro, de fato, tem deixado as igrejas enriquecerem de tal maneira
como outros governos não tinham deixado ainda. Então é claro que há esse componente. Se a gente for falar em regalia, a gente não pode jogar uma acusação leviana contra alguém que não tem o menor indício. Para a gente finalizar. A gente tem que falar a verdade. A regalia está vindo do lado das igrejas, Paulo, pelo Bolsonaro. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro tem que acabar com essa história de que bolsonarista persegue jornalista, persegue professor, persegue pastor. Ninguém persegue ninguém. Tem ninguém sendo perseguido. Tem ninguém sendo perseguido, não. Quando eu pego uma jornalista aqui e mostro que ela está mentindo no ar, isso não é perseguição. Ninguém tem licença para mentir livremente. Nenhum professor tem licença para indoctrinar um filho numa escola que não é o papel dele. E o pastor que defende um candidato que defende sim o aborto, esse não pode ser pastor, porque o aborto viola frontalmente a doutrina da igreja. Ele defendeu e sobre o Lula ser a favor ou não do aborto, eu vou ler uma frase do Lula aqui. Aliás, aborto você está dizendo que o pastor defendeu o aborto, é isso? Aqui no Brasil não faz aborto, traz o Lula. Aqui no Brasil não faz aborto porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública. E todo mundo deveria ter o direito e não vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com o meu parceiro. O que não dá é a lei exigir que ela precisa cuidar. Não dá para depois de uma frase dessa dizer que é jogo emocional do Lula defender aborto. A frase é dele. Eu estou lendo ipsis literis, sem deturpação, uma frase dele. No mesmo dia, ele diz o seguinte: essa pauta de família, pauta de valores, é muito atrasada. Ela é autorizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Ele não cuidou dos filhos dele. A sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e precisamos ter coragem para fazer esse debate. Ora, um pastor que defenda um candidato que tem estas posições deveria, por qualquer igreja que preze os seus valores, deveria ser afastado. Não tem condições porque viola o que o evangelho defende. Ora, outras igrejas podem ter visões diferentes. Tem uma ala dentro da Igreja Católica, que o Guga até mencionou, de Teologia da Libertação, que tem uma visão diferente desse assunto. Talvez, eu nunca vi defesa de aborto abertamente, mas já vi defesa de flexibilização de certos costumes que são basilares para os cristãos. Agora, o que precisa entender é que quando nós vamos contra coisas que nós acreditamos que sejam erradas, isso não é ataque. Isso não é dizer que a pessoa não tem a liberdade. Tem a liberdade, assim como ela tem a liberdade de ser, tem a liberdade de ser duramente criticada. E quando jornalistas e mentirem, quando professores indoctrinarem e quando pastores defenderem teses que vão contra o cristianismo, Paulinho, nós faremos isso implacavelmente. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas da manhã. Por favor, Zoe, para a gente fechar esse tema. Não, perseguição, Guga. Sabe o que é perseguição, Guga Noblar? Que eu esqueci de falar no meu comentário anterior. Minha família é amiga de um padre angolano que a igreja da Angola mandou ele para Cuba para passar um tempo lá nas igrejas de Cuba. E ele estava conversando com alguns fiéis sobre a ditadura, sobre incentivá-los, né, a ir às ruas, pedir liberdade, pedir direito ao voto. Sabe o que aconteceu com esse padre, bem amigo da minha família até hoje? Ele foi deportado. Isso sim é perseguição, Guga Noblar. Você não sabe o que é perseguição de fato. Sabe por quê? Porque quando você visitou Cuba, você ficou num resort e você não fez questão de conhecer a realidade de fato das pessoas. E o teu candidato, Guga Noblar, ajuda e ama e tem fetiche com aquela ditadura. Tá.